Hoje nós vamos começar o livro de Reis, Primeira Reis de 1 a 4, mas também tem os seus paralelos, que é o Primeira Crônicas 28 e 29 e Segunda Crônicas 2, 1. O tema sugerido pela nossa chefe é isso daí. Um tempo para pôr em ordem na casa, mas é um tema sugerido por ela, então não necessariamente eu vou ficar só nesse daí. Então a gente vai tirar algumas lições além dessas daí, que está em Primeira Reis, de 1 a 4. Eu queria começar essa aula com algumas frases. Eu não sei quem já leu Primeira Reis, quem já leu Reis, ou quem leu antes de vir para a aula, né? Ou quem já conhece um pouquinho. Então vai entender um pouquinho porque dessas frases que eu coloquei aqui, queria começar com elas aqui na nossa aula. A crise não faz a pessoa. A crise mostra do que a pessoa é feita. Tem uma outra, essa afirmação não é nova, né? Ela já é bem conhecida por muito tempo, mas ela é muito válida ainda hoje. A crise não faz a pessoa. Normalmente a pessoa ela realmente se mostra quando acontece uma crise, é o que ela já é. E ela tem uma outra versão que a gente pode ler da seguinte forma: o que a vida faz com você depende do que ela encontra em você. E aí eu coloquei aqui embaixo, que esclarece um pouco isso, o mesmo sol que endurece o barro, ele derrete o gelo. Quer dizer, na mesma circunstância, a mesma coisa, o mesmo sol, mas a substância ela reage diferente, porque são substâncias diferentes. O reino de Israel, como nós vamos ver hoje, ele estava à beira de uma crise, porque Davi estava velho, estava no seu leito de morte, e aí algumas pessoas diferentes, reagem de forma distintas por causa desse motivo. Na semana passada, eu preguei à noite, e por cristocidência, eu falei uma frase também do livro, que é do livro do Ronaldo Lidório, Liderança e Integridade. E lá dizia o seguinte, eu citei isso na pregação: somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem. Um líder, porém, é medido por suas reações. Se as ações demonstram planejamento, que nós vamos ver que Salomão realmente planejava bem, as ações demonstram valores. E nós vamos ver também, não só hoje, mas no decorrer das aulas, como Salomão reagia, até porque pediu sabedoria e recebeu isso de Deus e reagia àquelas as coisas que aconteciam com ele. E nós já vimos isso logo depois que ele pede sabedoria a Deus. A história de Reis, ela realmente propõe, ela não propõe um relato exaustivo do período, sendo, na verdade, uma seleção. Ela ilustra realmente a nossa vida. Ela ilustra o poder de Deus. Apesar de ter acontecido tantas coisas em Reis ali, que a gente vai ver reis maus, reis bons, a gente percebe também que depois tem o exílio e tudo mais, mostra a soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo. E também mostra o amor de Deus, porque apesar de terem pessoas, o povo de Israel se desvia, aqueles reis maus e tudo mais, Deus sempre aceita, depois que eles voltam para Deus, Deus recebe eles novamente. Então mostra realmente o amor de Deus, a compaixão de Deus ao povo, e mostra a lealdade e a fidelidade de Deus. O autor de Reis, não é possível dizer quem escreveu o livro de Reis. Na tradição judaica, diz que foi Jeremias,
mas nós não podemos afirmar isso, porque os estudiosos não chegam a alguma conclusão de quem foi que compilou, na verdade, esse livro, que na verdade era um livro só, mas depois ele foi dividido. E tudo indica que esse livro foi compilado ali em torno de 560 a.C. Ali eu dei um destaque ali 550, porque alguns colocaram 550, alguns comentaristas, e 38, porque na verdade o final do Segunda Reis, ele termina ali com Joaquim, ele é liberto da prisão, mas ele continua em cativeiro até o fim da vida dele. Então eles não colocam a volta do exílio. Então o Segunda Reis não termina com isso. Então por isso que alguns colocam que foi 550, antes ainda de 538. Tá certo? Ali no cativeiro babilônico. Queremos fazer uma análise geral de Primeira Reis, de 1 a 4, que é o que nós vamos ver hoje. Essa análise de Primeira Reis começa falando da velhice de Davi, e nós vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre isso. Adonias, que reclama o trono, a gente também vai ver um pouquinho sobre isso, por isso daquelas frases iniciais. A contração de Natã, o profeta, e Batseba, esposa de Davi, que fez Davi reagir rápido, senão poderia ter tido um problema maior. Davi confirma Salomão como seu sucessor. A insurreição de Adonias fracassa, não dá muito certo. Ele fica em maus lençóis aí, quando descobre que Davi coloca Salomão como rei. Aí depois Davi, ele dá instruções a Salomão. E é interessante que a primeira coisa ele diz para andar nos caminhos do Senhor, que é muito interessante, que a gente vai ver também. E depois, ele não para por aí algumas coisas mais administrativas, retribui a Joabe, ele vai falando, pessoas que não eram muito confiáveis, a bondade para Barzilai e a retribuição a Sinei, que foi o que amaldiçoou Davi. E aí Davi realmente é sucedido por Salomão. Salomão executa as retribuições ou as instruções de Davi, né? Com Adonias, que a gente vai ver, com o Abiatar, sacerdote, que ficou do lado de Adonias, Joabe e Sinei. E sabedoria de Salomão, que nós também vamos destacar um pouco sobre a sabedoria, que ela é herdada, e também sobre a administração de Salomão. A primeira coisa, em 1 Reis 1:2, é o estabelecimento do reino. Esse reino ele começa mais ou menos ali em 1970. 1970 eu nasci em 1970. Lá em 970 a.C., né, com o final da vida de Davi, o reino já estava estabelecido por Davi. E aí eu coloquei um mapa aqui, em Jerusalém, que se estendia ali da Síria às cidades-estados da Filístia, na costa sudeste da Palestina. Eu vou sair um pouquinho aqui, ó. Não dá para ver ali, né? Mais ou menos. Toda aquela região ali, ó, que está em roxinho, todo o reino de Salomão, que ele conquista. Na verdade, quem conquistou foi Davi, né? Todo aquele reino ali. Talvez dê para ver o laranjinho ali, é onde é o reino de Davi. O reino de Saul, eu vou sair um pouquinho aqui, ó. Era mais ou menos aqui assim, não tem nesse mapa, mas esse mapa era mais completo, então eu trouxe esse daí. Então o reino de Salomão é toda aquela parte roxinha ali que nós estamos vendo ali, ok? Aí acontece um problema. Davi está velho e Adonias, quem é Adonias? Adonias, filho de Davi. E nessa ocasião, ele era o filho mais velho. Por quê? Porque Amnon tinha sido assassinado por Absalão, aquela questão lá que ele tinha abusado da meia-irmã, né? E aí Absalão assassina ele. Depois Absalão também morre, porque tinha tentado tomar o trono, e aí Joabe mata ele, mesmo Davi pedindo para não matar. Ele foi lá e
matou porque ficou preso lá com os cabelos, lá, ficou preso e matou ele. E o Quileabe, que nós não sabemos, que é o segundo filho, ele só tem o registro que ele nasceu, mas não tem o registro da morte dele. Alguns dizem que ele morreu ainda pequeno, mas ele não tinha mais alguma coisa sobre ele. Então, Adonias era o filho mais velho. Então é até compreensível ele achar que ele que herdaria o trono. Mas é bem provável que ele sabia que Salomão já tinha escolhido Salomão, que Davi já tinha escolhido Salomão. Porque a gente vê em 1 Crônicas 22, 8, 10, que ele Deus já tinha falado que escolheria Salomão para ser seu sucessor. Mas aqui, por que eu coloquei esse texto aqui? Porque Davi, apesar de Davi ser o grande rei de Israel, ser conforme a palavra de Deus diz, era um homem conforme o coração de Deus. Mas como pai, quando a gente vai estudando a vida, as relações familiares de Davi não eram muito boas. Cometeu adultério e tudo mais, não cuidou bem dos filhos. E esse daqui é mais um. Seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que estava fazendo isso. E alguns comentaristas dizem que ele era mimado. Então, é bem provável que, como ele não era repreendido, não era disciplinado, provavelmente ele achava que podia fazer... Não sei se era com todos isso, mas o texto diz que ele, Adonias, nunca tinha sido disciplinado. E ele, sendo o filho mais velho, é bem provável que ele achava que poderia tomar o rei. Só que é um problema, porque ele fez isso meio por debaixo dos panos, né? Não avisou o pai, não avisou o profeta Natan, não avisou nem o Salomão. Então ele tentou lá dominar, se declarou rei, e aí chamou algumas, como Joabe, e chamou alguns ali, os líderes ali, que podiam estar do lado dele, e deu um banquete. Hoje em dia daria um churrasco, né? E aí ele tentou se autodeclarar rei, e quando Natan fica sabendo disso, ele age rápido, como nós vimos lá, ele age rápido e vai falar com Batseba, e aí, como ele já sabia que Salomão tinha sido escolhido, os dois vão até Davi, e aí os dois falam para Davi o que estava acontecendo, e para ele cumprir a promessa de que Salomão seria rei. E Davi age rápido, que bem provável que se Davi não agisse rápido naquela ocasião, ia dar problema, porque uns iam ficar do lado de Adonias, outros iam ficar do lado de Salomão, e já ia ter problema novamente. E aí, Davi declara Salomão como rei, ou corregente, né? E ali Adonias ainda estava com os seus ali, naquela situação, naquela festa, no banquete ali. Quando eles ouvem trombeta, eles ouvem a festa lá, por causa de Salomão, aí o pessoal, opa, o que está acontecendo? Aí ele recebe a notícia de que Davi tinha declarado o Salomão rei, e aí o pessoal que estava junto com ele, todo mundo opa, já deu ruim, né? Aí o pessoal já abandonou ele, e ele, inclusive, sabendo que poderia ter problema com isso, ele vai lá e se refugia no tabernáculo, na esperança de ser poupado, porque sabendo que ele sendo da família, o outro sendo o rei, ele podia ser morto. E aí Salomão promete a ele que não aconteceria nada com ele mesmo, que nem um fio do cabelo dele sairia da cabeça dele. Mas eu vou continuar essa história, porque se a gente parar aqui, vai dar uma quebra. Isso aí acontece depois. Então, o Salomão promete para Adonias que não vai acontecer nada com ele. Ok, ele vai lá, fica lá meio que refugiado lá em Jerusalém, mas fica lá, tudo bem. Só que Adonias, parece que ele não tinha concordado muito bem com isso. E aí, ele comete um erro, chega até Batseba, e ele desejou casar com Abisag, não sei se é assim que diz, mas quem era essa mulher? Era uma... Então,
Alguns dizem que ele era concubina, ou era reconhecido como concubina, mas era uma jovem, porque Davi, quando ele estava muito velho, ele já não conseguia mais se aquecer, de acordo com a Bíblia diz lá. Então chamaram essa moça para aquecer ele. E na Bíblia diz que eles não tiveram relações. Então, só que para o reino ali, ela era considerada concubina dele. E quando Adonias deseja casar com ela, e ele fala isso para Batseba, e nenhum comentarista assim afirma que Batseba fez isso pensado ou ingenuamente, ela simplesmente vai lá e leva a notícia para Salomão. Ó, Adonias quer casar com Abisag e tal. Aí Salomão já vê isso como, porque naquela época, quando uma pessoa tinha, ou a mulher, ou a esposa, ou as concubinas do rei, ele estava querendo, na verdade, dominar o reino. Então, ele queria, Salomão vê isso como uma tentativa de pegar o reino para ele. Então, quando Batseba leva essa notícia de que Adonias queria casar com essa moça, aí ele toma a atitude de acabar com a vida de Adonias, porque ele achou que, ou pelo menos, ele entendeu que Adonias queria o trono para ele. E aí Salomão dá a ordem para que matasse Adonias. Seria uma pessoa que seria ou um traidor, ou alguém que poderia um dia reivindicar o trono. Em 1 Reis 1:2 ainda, tem as instruções a Salomão e a morte de Davi. Um detalhe interessante que eu não falei, mas Salomão vem do termo hebraico shalom, que significa paz. E como nós vamos estudar a vida de Salomão, Salomão teve realmente um reinado de paz durante todo o seu, todo o seu reino. E um destaque importante é que Davi dá essas instruções, pelo menos a primeira instruções, lá em 1 Reis 2:3, ele diz que obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. E, de certa forma, Salomão fez isso, a gente conhece um pouquinho a história de Salomão, mas eu não vou dizer aqui porque isso é para os outros professores, certo? E ele deu outras instruções mais administrativas. A retribuição a Joabe, porque Joabe, parece que o professor Roland falou um pouquinho sobre Joabe, falou que poderia ser um personagem para a gente estudar, né? Porque em certos momentos ele é leal, em certos momentos parece que dá não sei o que dá nele lá, e ele dá um tilt na cabeça dele, e ele vai contra Davi. Então, em certos momentos ele não foi muito fiel a Davi, ou leal. Eu ouvi um pastor chamado Paulo Jorge Júnior, Paulo Borges Júnior, falando a diferença de fiel e leal. Que leal, você é leal a alguém, independente se ela está fazendo a coisa certa ou não. Fiel é você ser fiel, é quando se a pessoa fizer coisa errada, você vai e avisa. Né? Então a pessoa pode ser leal a alguém, mesmo ela fazendo coisa errada. Eu não sei onde coloca o Joabe, tá? Se ele é leal ou se ele é fiel, mas em certos momentos ele era fiel, porque ele foi até contra algumas coisas que Davi estava fazendo errado, né? Então, mas em certos momentos ele foi leal, quando ele estava envolvido na morte de Urias, né? Então, ele recebeu a ordem e colocou o rapaz lá. Nessa ele foi leal, digamos assim. Mas então Davi, pelo jeito, não confiava muito em Joabe. Então ele deixou instruções ali, ó. Isso daí é bom você resolver esse problema. E aqui, Barzilai, que ficou do lado de Davi, quando ele estava fugindo, né, de Absalão. E Sinei, também, que amaldiçoou Davi. Então era um assunto também que precisava resolver para que o reinado de Salomão também funcionasse bem. E foi a sugestão da nossa chefe colocar a ordem em casa. Eu queria fazer assim, porque
E Salomão fez isso. Salomão resolveu essas questões. Ele começou com Adonai. Adonai, não, né, gente? Adonai não. Adonias, porque Adonias poderia ser alguém que poderia dar problema no trono, porque ele não estava muito descontente, porque ele achava que o trono devia ter sido dele, por ser o filho mais velho, naquela situação. Ele resolveu a questão de Joabe também, de Barcelá e também de Sinei também. E aí o reino, digamos assim, foi estabelecido, e é isso que inclusive a palavra diz, quando ele resolve esses problemas que Davi tinha deixado para ele, ele diz que o reino dele ficou estabelecido. Nos tempos de hoje, acho que a gente não vai sair por aí destruindo nossos inimigos ou alguém, nossos traidores, né? Então, o que a gente podia, como seguindo a instrução da chefe, a gente pode fazer uma analogia aos pecados nossos. O que na nossa vida pode atrapalhar o reino de Deus na nossa vida? Que tipo de atitude, ou que tipo de pecado que nós cometemos, ou que tipo de atitude que pode nos levar a atrapalhar um reino de Deus na nossa vida? Talvez nós temos que resolver algumas coisas para que Deus reine totalmente na nossa vida. Aqueles pecados, como alguns costumam dizer, pecados de estimação, que a gente não larga a mão. Ou alguns que a gente sabe que pode ser que atrapalhem a nossa vida e a gente deixa para lá. E Adonias, por exemplo, ele tinha deixado lá em Jerusalém até que ele se manifestou. Aí Salomão foi lá e resolveu. Sinei também. Tinha deixado ele lá em Jerusalém, meio que cativo, meio e tal, porque disseram, você não pode sair daí. Só que ele saiu atrás dos escravos dele, aí foi o motivo que Salomão usou para acabar com a vida dele. Talvez na nossa vida tenha algum pecado ou alguma coisa que a gente não resolveu. A gente precisa resolver para que Deus reine em nossa vida completamente. Aqui, eu só queria deixar esse destaque também. Eu não vou ler todo aqui esse versículo, mas aqui em 1 Reis 32, o Davi ele ordenou que chamou os sacerdotes, tal, ele fez para falar, para levar Salomão, os conselheiros da região, para que ele fosse justamente coroado como rei. E alguns comentaristas, eles não cravam isso, eles não conseguem, alguns sim, outros não. Eles fazem a associação a Crônicas 28:5, quando Davi reúne em Jerusalém todos os filhos de Israel também ali. Porque ali também diz, no versículo 5, que todos os filhos me deu, que ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel e o reino do Senhor. Então alguns acham que é a mesma situação, mas nós não temos nada que confirma isso, que é a mesma situação. Aí eu fiquei pensando, se não é a mesma situação, então Adonias sabia que já tinha escolhido Salomão. Então quando ele se declara rei, ele já estava fazendo uma coisa meio... né? Se foi a mesma situação, aí a gente pode até dar um desconto para ele, mas é bem provável que... E mesmo assim, ele sendo da família, é bem provável que ele sabia, tanto que ele não chama nem o Natan, nem Salomão para a festinha lá, porque ele sabia que não era ele o escolhido. Mas aí tem uma falha de Davi, porque também não tinha nada escrito ou definido quem seria o sucessor dele. E a gente não sabe se ele já tinha falado isso publicamente. Naquela época no Oriente ainda não estava, ou pelo menos eles ainda não tinham definido quem seria sucessor de quem. Então Adonias até podia achar que poderia ser ele mesmo. E aí, 1 Reis 3, Salomão pede sabedoria para Deus. Lá em 3, 7, 9, diz assim, agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizesse reinar em lugar do meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena
porque ele era bem jovem, que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Eu dei destaque ali, porque dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? E aí tem também o correlato de 2 Crônicas 1, 8, 10. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai, Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre o povo, um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu povo, seu grande povo? É interessante porque isso é bem conhecido, não preciso dar muito destaque, mas é interessante porque o Salomão era jovem. E o que um jovem poderia pedir numa hora dessa? Muitas coisas, menos sabedoria. Poderia pedir poder, podia pedir, né, as mulheres lá, porque na época e tudo mais, podia pedir um monte de coisa, fama, e ele não pediu, pediu sabedoria. E Deus, ele se agrada disso, e inclusive, não só deu sabedoria, uma coisa que me deixou triste, que diz lá que nenhum homem antes e depois dele, então, me excluiu. Aí eu não vou conseguir ser Salomão. Então, nem antes nem depois teria sabedoria como ele. Deus agrada e Deus dá, além disso, fama e dá também riquezas a ele. Mas o importante que eu queria também deixar aqui, que lá no versículo 14, diz que, e se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Existem alguns pastores, ou sei lá, ou pseudo-pastores por aí, que meio que descartam o Antigo Testamento, né? Porque fala que essa divindade e nós, os réis mortais, fica nessa troca, né? E as pessoas não gostam muito disso. Mas a palavra de Deus, ela é completa e deixa muito claro isso. Ou a gente apaga o Antigo Testamento, ou a gente vai viver a nossa vida por aí, porque Deus, ele na verdade, ele não é uma troca, mas ele na verdade ele quer fazer o nosso bem. Qual é a chance da gente fazer coisa errada e dar certo? É sempre aquela historinha que da criança colocar a mão na tomada, ou ir fazer alguma coisa, ou pegar uma faca. Você vai deixar? Como pai, como mãe? A gente explica para a criança, se você fizer isso, você vai se machucar. Então, se você obedecer os meus decretos, você vai se dar bem. É quase que é uma coisa automática isso. Não é bem uma troca, na verdade é uma ação de Deus de amor, para que a gente não se machuque, a gente não faça algo errado e não, digamos, ele está protegendo a gente. Então, Deus deixa bem claro aqui, para que ele siga os seus mandamentos. E depois que ele pede sabedoria, vem aquela história conhecida. Mesmo antes de me converter, eu já conhecia essa história, porque ela é bem conhecida, das prostitutas, que uma dormiu em cima do bebê, e aí Salomão faz lá mostra a sua sabedoria, e todo o povo fica admirado quando ele resolve aquele problema. Isso é só coisa do Antigo Testamento? Não, porque em Tiago 1:5-8 diz que se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Não vamos ficar igual Salomão, mas receberemos sabedoria se a gente pedir. Ele não os repreenderá por pedirem.
Achei interessante isso, eu não tinha reparado muito nisso. Mas eu quis colocar adiante porque, ó, mas quando pedirem, isso daqui não é aquela história daqueles pastores que falam, ó, se você duvidar, não sei o que, aqui é com Deus, tá? A história é diferente. Mas se vocês pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, se você pedir sabedoria, peça com fé que Deus dará. Ok? Não vai ser igual Salomão, mas talvez chegue perto. E aí vai saber resolver as questões que Deus coloca à nossa frente. Tem um filme, não sei se aqui todos já assistiram, eu também falei isso na pregação, da semana passada, e cabe aqui. É um filme chamado Todo Poderoso, e Todo Poderoso 2. E é um político lá, que ele, Deus aparece como Morgan Freeman e fala para ele construir uma arca. Lá em Los Angeles? Não sei se é Los Angeles. Hã? Washington. E ele fala, como assim, né? E ele, primeiro ele não quer, mas vai acontecendo. E aí ele começa a construir a arca. Todo mundo acha que ele é louco. E aí a esposa dele faz uma oração no começo do filme, pedindo para que a família ficasse unida. Só que aí ele começa a construir uma arca, todo mundo achando que ele é louco, ela pega os filhos e vai embora. Aí numa lanchonete, o Deus, né, aparece para ela como atendente na lanchonete, vê que ela tá triste, ele pergunta, ela fala, eu sou mulher daquele nóia lá, daquele louco lá, tal. Aí ele fala, é uma grande oportunidade e tal, né? Aí ele vê a oportunidade e ele fala para ela o seguinte, se a gente pede paciência, Deus dá paciência, ou ele dá oportunidade para a gente ter paciência. Se você pede coragem, Deus dá coragem, ou te coloca numa situação, ou dá oportunidade para você ser corajoso. Se você pede sabedoria, ele vai dar sabedoria, ou vai te colocar em situações para que você coloque a sabedoria em prática. Então, para se vocês pensarem. Porque no caso de Salomão, a primeira história foi uma situação que ele precisou resolver. E resolveu bem porque ele recebeu de Deus aquele discernimento para agir daquela forma. Então, se a gente pedir sabedoria, cuidado. E aqui eu falei que veio uma seminarista que passou por aqui, alguns talvez lembram, Clara. A gente era jovem ainda, estava na juventude, né? Não era juventude, era mocidade, né? Na época. É juventude, mocidade e hoje jovens, né? E aí ela falou assim, e a gente tudo querendo ter mais fé, ela falou assim, cuidado se você pedir mais fé, hein? Deus vai colocar você numa situação para você exercer sua fé. E aí aparece a situação e a gente fica perdido, né? Então, quer pedir sabedoria? Pode pedir, mas Deus vai atender. Então, aprende a discernir isso daí. E a administração de Salomão. Se a gente perceber bem, aqui ó, eu coloquei lá tinha sacerdotes, tinha secretários da corte, historiador do reino, comandante do exército, supervisor dos governadores distritais, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, administrador do palácio, encarregado dos trabalhos forçados e 12 governadores distritais responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. E hoje em dia não, mas no Brasil teria um pouco de problema, porque ele colocou familiares também, genros e sobrinhos para trabalhar para ele. No Brasil já ia ter um pouquinho de problema, né? E ali, ó, no mapa que eu achei, tem ali a administração, ali tem todos os 12 governadores distritais, onde ele colocou para administrar ali todo o reino dele. Certo? E, para terminar, eu quis colocar aqui 1 Crônicas 28 e 29, que oração, hein? Está bem, estamos bem. Tudo é e vem de Deus. Eu falei que não ia ficar só naquela questão sugerida pela chefe, porque eu achei interessante essa. Tem a questão da sabedoria, que é muito destacada.
Tem a questão da gente colocar em ordem a nossa vida. Mas eu achei interessante também colocar isso daqui, que em Crônicas, diz assim, ó, lá Davi ele fornece grande quantidade quando é para construir o templo. Não sei se vocês sabem, Davi queria construir o templo. Mas Deus disse que a mão dele, ele foi um guerreiro, muito sangue nas suas mãos, né, porque matou muita gente. Então ia ser o filho dele, Salomão, que ia construir o templo. Ele ficou feliz, louvou a Deus por isso, e ele dá instruções para Salomão, bem detalhada, ele deixou quase que tudo pronto para Salomão lá, com responsáveis e tudo mais. E também materiais, quantidade de recursos para trabalho, tudo, ó, ouro, prata, bronze, ônix, tudo, pedras preciosas e tudo mais. Só que o interessante é ali, ó. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e 100.000 e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Mas não parou por aí. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Depois disso, vem uma oração de Davi. E na oração de Davi, ele diz o seguinte: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Quer dizer, está bem claro que tudo que nós temos, na verdade, vem de Deus. Então, na verdade, quando a gente dá o dízimo, oferta ou alguma coisa, a gente está devolvendo. Porque é tudo dele. Então, essa questão de 10%, 15%, 20%, na verdade, a gente está devolvendo o que é dele. 100% é dele. Inclusive, hoje, né, às 17h30, a IBD da tarde vai falar sobre finanças. O Joaquim vai dar aula sobre finanças e bem provavelmente ele vai falar, não sei nem se ele vai usar esse versículo, mas ele provavelmente vai ensinar que tudo que nós temos é de Deus. E a gente, na verdade, é mordomo. A gente é administrador daquilo que Deus nos dá. Então, isso aqui é Antigo Testamento, não é Novo Testamento. E Davi diz, tudo vem de ti. E tudo que nós demos vem das tuas mãos. Isso tem que ficar bem claro. Dinheiro, bens, a vida que nós temos é de Deus. A gente pode ter um AVC aqui, a gente pode ter um infarto aqui e simplesmente daqui 5 minutos a gente está no hospital e pode ser que daqui a meia hora a gente não está mais aqui. Inclusive, deixa eu ver se tem tempo. Isso eu vi no Instagram, tá, pessoal? Eu já falei para os jovens, eu nem ia falar sobre isso aqui, mas já que eu falei sobre que a vida também é de Deus, a gente precisa dar valor à vida que Deus nos dá e trabalhar para Ele. Porque nós somos 100% dele. Nos jovens, para quem esteve, não sei quem teve, mas eu vi isso, uma pessoa sendo entrevistada e ela falou assim, se eu depositar 1 milhão na sua conta, você vai ficar feliz? Deixa eu ver. Vocês vão ficar felizes? 1 milhão na tua conta? Alguns aí disseram que sim. Beleza. Se eu depositar 10 milhões na sua conta, você vai ficar feliz? E aí, Mikael? Certeza, né? A gente vai ficar feliz, já vai fazer planos para as coisas, né? Mas e se eu dissesse para você, eu deposito 10 milhões na sua conta, mas amanhã você não acorda? Escolhe. Então, você escolheu acordar amanhã ou os 10 milhões? Então você está me dizendo que, que a sua vida vale mais do que 10 milhões. Eu vou falar o que a moça falou no Instagram. Então por que você acorda de mau humor?
a gente dá valor à vida, mas a gente não vive como Deus gostaria que nós vivêssemos. Então, assim, quando a gente reclama das coisas, quando a gente acorda de mau humor, quando a gente, sei lá, não dá o devido valor que Deus está me dando, a oportunidade de falar dele para as pessoas, de viver a vontade dele na nossa vida. Porque tudo vem dele. E quando a gente dá, na verdade a gente está devolvendo, porque vem tudo dele. E eu tenho certeza que todo mundo aqui dá o mesmo valor para a vida, mais do que 10, 100 milhões, porque a gente quer viver. Então vamos viver 100% para Deus, porque a vida é dele. Então, só para recapitular, Reis vai falar sobre o controle de Deus sobre a história. Lembra do amor e da graça constante de Deus, porque o povo de Israel, como a gente já estudou, é aquele... O povo de Israel não, é o povo de Israel, né? Mas se a gente trouxer para a nossa vida, a gente faria a mesma coisa, que eles se desviam, voltam, se desviam, voltam, se desviam, e Deus sempre perdoa e perdoa, perdoa. Encorajamento para seguir a Deus e receber as bênçãos prometidas. Aqui eu coloquei isso daqui, mas a gente é encorajado a viver realmente, a seguir a Deus. A gente sabe das promessas, mas é um prazer viver isso. A gente não faz por causa da promessa, apesar de saber delas. A gente faz porque a gente ama fazer aquilo que Deus tem para nós. Então coloca a sua casa em ordem. E tudo vem de Deus. Poderia ter colocado também sobre a sabedoria. Peça sabedoria e Deus dará ou te colocará numa situação em que você vai exercer a sabedoria. Por hoje é só. Vamos terminar, que deu a hora, né? Senão, vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa aula, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender e podemos, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a realmente fazer aquilo, a tua vontade, que nós possamos nos doar, porque a vida, Senhor, pertence a Ti. Tudo que nós temos pertence a Ti. Ajuda-nos a colocar a nossa casa em ordem. Ajuda-nos, Senhor, a realmente, em todos os momentos de nossa vida, fazer a Tua vontade. E abençoa, Senhor, no nosso culto hoje, que seja realmente somente para Ti. Que possamos estar realmente só pensando, só louvando a Ti, Senhor, porque é para Ti esse culto de hoje. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém.